Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos trazer aqui mais pesquisa. Pois é, tá saindo agora mais de uma por semana pesquisa para a presidência da República, eleição que vai acontecer em 2026, só que já é no ano que vem. Passa rápido, hein, gente? E aqui essa pesquisa fez vários cenários de primeiro turno, tem também rejeição de todos os candidatos e avaliação do governo e do presidente Lula. E a pesquisa estranha em alguns pontos aqui, e eu vou explicar por que eu achei ela estranha, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se você gostar do vídeo, mas só se gostar, manda o joinha para cima, não é se gostar dos números não, porque às vezes você não vai gostar dos números e vai dar joinha para baixo, não, a questão aqui é do vídeo, né? O número aí eu tô só trazendo aquilo que a pesquisa informa. Se você não gostar do vídeo, manda o joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. A gente está quase aí alcançando 330 mil inscritos e a sua ajuda pode ser muito importante para isso. Gente, vamos trazer aqui então pesquisa do Instituto GERP. Pois é, estranho, né? Mas ele fez também para prefeitura de algumas capitais em 2024, fez também em 2022 nas eleições para a presidência em alguns estados. E ele ouviu esse instituto 2.000 pessoas em todo o território nacional entre os dias 11 e 15 de janeiro. Então ele pegou um pouquinho da repercussão ali dessa coisa toda do Pix e tal, né? Tem uma margem de erro de 2,2 pontos para mais ou para menos. O instituto deixa claro que devido ao arredondamento, a soma total pode ser de mais de 100% em alguns cenários. Pesquisa espontânea aqui já me traz a primeira coisa estranha. Bolsonaro lidera com 15%, o Lula 14%. Até aqui, vai lá, alguns institutos têm trazido o Lula com 20%, o Bolsonaro com 19%, lembrando que o Bolsonaro está inelegível, mas na espontânea o entrevistado responde quem ele quiser. Então o instituto não fala o nome de ninguém. E aí, amigão, se fosse hoje a eleição, você votaria em quem? Aí ele lembra de alguém e fala. Gustavo Lima, 2%, Pablo Marçal, 1%, Tarcísio, 1%. Os outros não foram citados. Aí por que me causou estranheza? Na verdade que tem outros 1%. E não sabe, não respondeu 66%. É porque baseado em outras pesquisas, por exemplo, a Paraná Pesquisas, que eu falei aqui recentemente, você tem alguns nomes que são citados espontaneamente, como o do governador Tarcísio de São Paulo e o do ex-ministro, ex-governador e candidato em 2022, Ciro Gomes. Nessa aqui na espontânea, o nome dos dois não foi citado. Mas beleza, né? Vamos confiar aqui que tá certa. E 66% estão indecisos ou não responderam. É um índice muito alto, segundo esse instituto, que é um pouco normal. Um pouco, porque você está longe da eleição. Mas, pelo menos, eu acredito que tanto do lado do Bolsonaro quanto do lado do Lula, espera-se que o nome dos dois sejam citados aí de forma espontânea por mais pessoas. Você tem um presidente da República sentado na cadeira, governando o país, que é hoje o principal nome para continuar sendo ali, digamos, a reeleição, né? Então todo mundo sabe que o Lula só não vai ser candidato se não tiver condições de saúde, alguma coisa física, se você não quiser, mas dentro da normalidade ele será candidato, e mesmo assim só 14% falaram espontaneamente que votariam no Lula e 15% no Bolsonaro. Agora, e quando você coloca os nomes? Aí o eleitor ele é obrigado a escolher dentro daquela lista. O Bolsonaro lidera com 34%, o Lula vem em segundo com 28%, 6 pontos atrás. O Pablo Marçal vem em terceiro, porém aqui tudo embolado, né? Com 6%, o Gustavo Lima com 5%, Romeu Zema 4%, Ratinho Júnior 2%, Ronaldo Caiado 1%, nenhum deles 8%. E não sabe, não respondeu, aqui os indecisos, 12%. Então aqui, uma coisa estranha também é que o Gustavo Lima aparece em quarto lugar, o Caiado. Especulam que o Gustavo Lima, se for candidato, vai ser com apoio do Caiado, mas o pessoal já acha que isso aqui é um blefe do Gustavo Lima, que não vai ser candidato a nada, se muito ao Senado, que eu duvido também. Mas mesmo assim colocaram Gustavo Lima e Caiado. Esse cenário aqui, eu acho que ele não existiria em hipótese alguma, mas insistiram nele aqui. E de novo, né? Num outro cenário em que eles tiram o Bolsonaro, que está inelegível, não pode disputar as eleições, e colocaram Tarcísio no lugar do Bolsonaro. Aí o Lula lidera com muita folga.
29%, Tarcísio vem em segundo com 14%, Pablo Marçal vai para 11%, Gustavo Lima 9%, Ratinho Júnior 5%, Uzema 4%, Caiado 3%. De novo, Gustavo Lima e Caiado no mesmo cenário. Nenhum deles, ou seja, o eleitor olha e fala, não quer ninguém. 12% e 14% de indecisos. Então, vamos aqui agora para o cenário 3. Tiraram o Tarcísio e colocaram a Michelle Bolsonaro. Aí vamos ver aqui que ela vai crescer em relação ao Tarcísio. Mas mesmo assim o Lula estaria na frente com 29%, Michelle com 23%, Pablo Marçal 8%, Gustavo Lima 7%, Romeu Zema 5%, Ratinho Júnior 4%, Ronaldo Caiado 3%. O curioso é que o nome do Pablo, do Gustavo Lima, do Romeu Zema, do Ratinho Júnior e do Caiado estão em todos os cenários, né? E do Lula. Aí eles vão tirando só quem seria o nome bolsonarista aqui. Começou com o Jair, que lidera, depois o Tarcísio, agora a Michelle e por último colocaram o Eduardo Bolsonaro, que é o pior deles, hein? Deve ter gostado não. Lula lidera com 30%, o Eduardo com 13%, Pablo Marçal 11%, Gustavo Lima 8%, Romeu Zema 7%, Ratinho Júnior 6%, Caiado 4%, nenhum deles 11%, não sabe, não respondeu 10%. Então tá aqui, né, alguns cenários meio esquisitos e eu senti falta aqui, até baseado no que a Paraná Pesquisa trouxe essa semana, do nome do Ciro Gomes. Inclusive, num cenário testado pela Paraná, em que você não tem o Lula disputando a reeleição, eles testaram com o Haddad. O Ciro ficou em segundo lugar, na frente do Haddad, porém atrás ainda do Tarcísio. O da Michelle estava no cenário, não me lembro. Eu sei que o Ciro estava em segundo, bem à frente do Haddad, que estava em terceiro. E testaram outro cenário com o Camilo Santana, ex-governador do Ceará, que é o estado do Ciro, inclusive. Hoje os dois já foram aliados, hoje eles, né, são adversários que eu acho que não tem reconciliação no Ceará entre os dois. O Camilo Santana é ministro da Educação do governo Lula. E testaram, né, ele como nome do PT, representando o governo. O Camilo Santana não chegou nem a 7% dos votos. E nesse cenário, o Ciro lidera empatado numericamente com o Tarcísio, cada um deles com 27,8% das intenções de voto. O que demonstra que num cenário sem o Lula, pode ser que o Ciro cresça e seja o principal nome, né, mesmo pensando muito diferente em vários aspectos aí daquilo que o PT está colocando, mas para os eleitores, fala, peraí, eu não quero um bolsonarista, eu quero um candidato que não seja o candidato do Bolsonaro, e eu até gostaria de votar no Lula, mas não tendo Lula, muita gente prefere o Ciro do que o Haddad, por exemplo, do que o Camilo Santana. Ou o Ciro numa eleição, dependendo do patamar que ele começar, ele pode passar confiança para o eleitor que abandonou ele na última eleição por conta do tal do voto útil. Eu conheço muita gente que gostaria de ter votado no Ciro, mas ficou naquele discurso, o Ciro não tem chance, então vou com o Lula para acabar no primeiro turno logo. Então, dependendo do cenário em 2026, dependendo de um monte de coisa, será que o partido do Ciro, que hoje faz parte da base do governo Lula, vai querer, né, lançar o nome dele de novo? Será que o Ciro também quer ser lançado por esse partido? Tudo aqui coisa que eu estou, né, pensando. Será que o Ciro continuaria no partido, mudaria de partido? Como é que seriam as alianças? Então, gente, tem muita coisa para acontecer daqui até 2026. Sobre o Ciro, o que se sabe até o momento é que ele está no PDT, ele diz que não quer ser candidato, mas eu, particularmente, vendo as pesquisas que saíram recentemente, né, e ele que já disputou várias vezes, é a pergunta que eu faço. Será que ele não tentaria uma nova vez, tentaria uma nova chance para quem sabe vencer as eleições? Não sei, a gente vai ter que ver. Ele está, pelo que consta aí, de férias e em breve deve retornar. Nem sei também se ele toca nesse assunto, mas se for participar de alguma entrevista, com certeza o jornalista vai perguntar mais uma vez, como perguntou já várias outras antes. Bom, agora rejeição. Em quem você não votaria de jeito nenhum? O mais rejeitado, segundo esse instituto, é o Lula, diferente de outros que mostram o Bolsonaro mais rejeitado. Lula, rejeição de 47%, Bolsonaro, rejeição de 37%, o Eduardo Bolsonaro de 21%, a Michelle 20%, Gustavo Lima 18%, Pablo 16%, Ratinho 14%, Romeu Zema 10%, Ronaldo Caiado 10%, Tarcísio 9%. Poderia votar em qualquer um deles, 1%, e não votaria em nenhum deles, 2%, e 6% simplesmente não sabe. Avaliação do governo, 38% aprova, 50% desaprova. Repito, isso aqui já tem um pouco do reflexo dessa novela do Pix aí, viu?
E eu acho, inclusive, que se essa pesquisa fosse feita, aquela que foi de 11 a 15, se ela fosse feita do dia 14 ao dia 16, 17, talvez a aprovação do governo seria ainda pior, porque esse episódio pegou muito, mas muito mal para o governo. Eu falei disso aqui em outros vídeos, não vou nem me alongar nesse assunto. E a avaliação do trabalho do presidente Lula é considerado ótimo para 8%, bom para 20%. Então você tem ótimo e bom, 28%. Regular, 25%. Ruim, 13% e péssimo, 31%. Então se você pega os dois extremos, 8% de ótimo e 31% de péssimo. Isso aqui passa, claro, um recado. Se o governo vai acreditar nessa pesquisa ou não, é uma outra questão. Mas, é claro, tem uma equipe lá que avalia e passa um recado para o governo, né? Do jeito que tá, o povo não está satisfeito e aí tem um risco muito grande em 2026 você, se insistir nesse atual modelo econômico, enfim, alguns erros que o governo tem cometido, de entregar o país de volta para a direita ou extrema direita. E eu acho que é bom evitar. Tempo para mudar o governo tem, mecanismos para isso tem, o presidente tem sim força, é claro que ele sozinho não consegue muita coisa, mas é preciso um projeto, mostrar para onde que o Brasil vai e a partir disso você mexer, mobilizar o governo em prol desse projeto, chamar o povo para a jogada, explicar para o povo o que tem que ser feito. A gente viu o exemplo aí do fim da escala 6x1, a direita bateu, veio com fake news, mas não adiantou. Digamos que assim, nas redes sociais, vencemos a batalha. A gente viu até gente da direita abraçando depois, voltando atrás. Só que, infelizmente, não foi para frente. O próprio ministro do Trabalho, na ocasião do trabalho, não, do trabalho mesmo, deu uma declaração inicial muito ruim, que eu critiquei aqui no canal. Depois ele deu uma melhoradinha ali, mas o governo não abraçou a causa, o negócio não foi para frente. Mas ficou um exemplo de que se o governo abraçar causas populares, o povo compra a briga, vai junto, e aí, meu amigo, aí não tem extrema-direita que vença num país em que se tem um governo que abraça a causa popular e chama o povo para participar junto. Então, tempo para isso, repito, o governo tem, e eu espero que acorde enquanto há tempo, porque as pesquisas mais recentes não são boas para o atual governo e deixam um recado claro para ele aí. Vocês concordam, discordam? Deixa aqui, a opinião de vocês é sempre muito importante. Quem puder, espalha, compartilha esse vídeo e vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!